Seja bem-vindo, eu estou de volta e nesse vídeo a gente vai fazer a análise CA em pequenos sinais para o MOSFET, para o de depleção e para o tipo de intensificação. É uma repetição do que a gente fez para os outros, né? Então, vamos começar pelo MOSFET tipo depleção, que a gente vai daqui para frente chamar de D-MOSFET, por causa da depleção. A gente viu lá no outro vídeo de análise CC que a equação de Shockley ela é válida para esse dispositivo. Portanto, aquela equação que a gente deduziu para a transcondutância, que era oriunda da equação de Shockley, também vai ser a mesma. A única diferença é que a gente vai ter tensão positiva entre a porta e a fonte. Algo que não acontecia com JFET. Por causa disso, por causa dessa tensão positiva, a gente vai ter o GM ocasionalmente maior do que o GMO, certo? Devido a essa condição aí. O circuito equivalente do MOSFET tipo depleção é exatamente o mesmo circuito equivalente do JFET. Isso significa que todas aquelas configurações que a gente viu com o JFET, se a gente fizer com o MOSFET tipo D, a gente vai ter o mesmo equacionamento, já que o circuito equivalente CA é exatamente o mesmo. Certo? Então a gente nem vai entrar no equacionamento, o equacionamento é o mesmo. Agora vamos ver aqui o nosso MOSFET tipo intensificação. Ele vai receber esse nome aqui, E-MOSFET. Esse E vem do inglês enhanced, que é tipo melhorado, né? Então daqui para frente a gente vai se referir a ele dessa maneira aqui. O circuito equivalente dele, está aqui o símbolo e o circuito equivalente, ele é um pouquinho diferente, ele tem um circuito aberto aqui, entre o canal dreno-fonte. Né? Da mesma maneira, a transcondutância pode ser encontrada na folha de dados através dessa nomenclatura, YFS. A resistência de saída vai ser 1 sobre a admitância de saída, o YOS. É dessa maneira que a gente vai encontrar na folha de dados. Isso é igual ao que a gente viu antes. Né? A gente também viu a equação, não era mais a equação de Shockley, né? E a gente viu qual era a equação que relacionava a corrente do dreno com o VGS. Era essa equação aqui. Ela tinha um fator K, e esse fator K era calculado usando um valor típico da folha de dados, né? Um ID ligado e um VGS ligado. Através disso você chega na constante K e você pode usar essa equação aqui. Certo? Da mesma forma que a gente fez para o JFET, a gente vai ter que deduzir uma equação para a transcondutância. E a gente viu lá que a transcondutância era a variação da corrente de dreno sobre a variação da tensão porta-fonte. A gente viu lá na curva, e aquilo a gente podia fazer uma derivada. Né? Fazendo a derivada dessa equação, então a gente vai fazer a derivada dessa equação. Lá a gente fez a derivada da equação de Shockley. Né? Então, fazendo a derivada dessa equação, a gente vai ficar com a derivada de K VGS menos VGS TH ao quadrado em relação a VGS. O K vai sair da derivada, ele é uma constante. Ele sai da derivada. Fazer essa derivada aqui, a gente tem que derivar esse expoente e depois derivar o que está dentro. Então é o que está aqui. O 2 tombou, né? 2K, repete isso aqui. E agora a derivada do que está aqui dentro. Vezes a derivada do que está aqui dentro. Né? É o que está feito aqui. Fazendo isso, a gente vai ficar com 2K VGS menos VGS TH. Derivada de VGS em relação a VGS vai dar 1. E a derivada de VGS TH é uma constante, então vai dar 0. E a gente tem finalmente essa equação aqui. A transcondutância é 2K VGS-Q menos VGS-TH. E a gente está usando o ponto de operação. Certo?
E aqui é o que eu já falei, que o K é calculado a partir de um ponto de operação típico, que é encontrado na folha de dados, o ID ligado e o VGS ligado. Certo? A primeira configuração, e não tem muitas com o MOSFET, a primeira que a gente vai ver é o circuito com realimentação de dreno. Então, a gente tem aqui entre o dreno e a porta um resistor que está comunicando os dois. Acho que a gente chamou aqui de RF. Esse F também vem do inglês, é feedback. Ele diz respeito à realimentação. E ele está ligando o dreno com a fonte, a saída com a entrada. Certo? Então vamos ver como é que fica aqui o nosso circuito equivalente CA. A gente tem o equivalente do nosso dispositivo, que a gente acabou de ver no outro quadro, que é o que está dentro do retângulo. E esse resistor RF ele tem uma perna dele no gate, uma perna no gate, e a outra perna está no dreno. A outra perna no dreno. Certo? E o nosso Rzão-D, quando a gente fizer a análise CA, fazendo a análise CA, a gente está zerando a fonte de tensão contínua. Então isso aqui vira um terra CA. Então o Rzão-D tem uma perna no D, no dreno, e a outra perna no terra CA. Uma perna no dreno e a outra perna no terra CA. Tá certo? Agora, da mesma maneira que a gente fez nos outros, a gente vai calcular a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. A gente não tem ganho de corrente no MOSFET. A gente também já viu isso no JFET, porque que a gente não tinha, né? A corrente na entrada era zero. É zero, né? Então vamos lá. Para chegar na equação da impedância de entrada, a gente vai fazer a lei de Kirchhoff de corrente no nó D. Nesse nó aqui, ó. Então o que a gente tem aqui? Chegando no nó D, a gente tem essa corrente de entrada, II. E saindo a gente tem a corrente da fonte e essa corrente aqui que vai circular na resistência equivalente a esses dois aqui. Para a gente não dividir essa corrente de novo em dois aqui, enxergue no lugar desses dois resistores um resistor equivalente, apenas um, o paralelo dos dois. Né? Então enxergue um resistor aqui. Essa corrente I está sendo dividida entre a fonte e o resistor equivalente, que é o paralelo de R'D com Rzão-D. Então II é igual a isso mais essa outra corrente aqui. É isso que está dizendo aqui. II é a corrente da fonte. E quem é a corrente no paralelo? Lei de Ohm no paralelo. Ele está sujeito a essa tensão, né, de saída, V0 sobre o paralelo. Mas a gente sabe que o VGS é igual a VI. Vamos ver isso aqui. Ó. O VGS é tomado entre esses dois pontos aqui, ó, entre o G e o S aqui. Né? O S está no terra. E o G ele está na saída da fonte. A fonte está no gate e ela também está no terra. Então, esses dois estão no mesmo lugar e esse aqui está no terra e esse aqui está no terra. Então, eles estão no mesmo, eles estão em paralelo. Então, VGS é igual a VI. É isso que está dizendo aqui. Então, no lugar desse VGS, eu vou colocar o VI. A gente fica com II, GMVI, mais V0 sobre RD em paralelo com a Rzão-D. Certo? Joga o GMVI para esse lado de cá. E a gente fica com isso aqui. V0, R'D em paralelo com a Rzão-D. Agora faz a multiplicação em cruz. E a gente fica com essa equação aqui. V0 é igual a R'D paralelo com a Rzão-D. II menos GMVI. Certo? Mas o II é VI menos V0 sobre RF. De onde que sai isso aqui? Quem é a tensão nesse ponto aqui? Ó? É o V0. Aqui eu tenho V0
e aqui eu tenho VI. Como é que fica a aplicação da lei de Ohm nesse resistor? V0 menos VI sobre RF. É essa corrente aqui. É a queda de tensão. VI menos V0 sobre RF. Mas o V0 a gente encontrou aqui. Certo? Então é só substituir isso aqui. E a gente fica com essa equação aqui. O que a gente faz agora? A gente faz a distributiva, nesse aqui, multiplica em cruz e isola tudo que tem VI para um lado e o que tem II para o outro. Coloca o VI em evidência e o I em evidência. Aí você vai chegar nessa equação grandona aqui. Ó. Mas a impedância de entrada é VI sobre II. Então é só jogar o II aqui para baixo e pegar tudo isso aqui e jogar para lá. E a gente tem a equação da impedância de entrada. Agora vamos às nossas aproximações. O RF ele costuma ser muito maior do que o R'd em paralelo com o R'd. Se isso aqui é muito grande em comparação com isso, a gente pode ignorar isso aqui. E a equação fica simplesmente RF sobre esse numerador. Mas agora também vale a aproximação se o R'd é maior do que 10 vezes o R'd. Aí o valor desse paralelo vai se aproximar de R'd. E a gente pode simplesmente ter ZI RF 1 mais GM RD. R'd. Bom, na dúvida, você pode usar a equação geral. Isso aqui é uma simplificação, mas isso aqui está certo. Se você ficar em dúvida, você usa isso aqui direto e está tudo correto. Impedância de saída. Para achar a impedância de saída, a gente zera a tensão de entrada. Zerando a tensão de entrada, essa a gente viu que VI é igual a VGS, então o VGS vai ser zero também. Se o VGS é zero, essa fonte está aberta. É isso que está aqui, VI igual a zero, a fonte é aberta. E aí quem é a impedância que a gente enxerga da saída? É o paralelo dos três. Esses três resistores ficaram em paralelo. Novamente, a gente vai fazer as nossas aproximações. O RF costuma ser muito maior do que R'd em paralelo com a R'd. Então, nesse paralelo, prevalece o valor de R'd em paralelo com a R'd. Mas, novamente, se R'd for maior do que 10 R'd, aí fica somente o RD. Ficou em dúvida? Equação geral. Certo? Esse está 100% correto. Não tem erro aqui. Agora vamos finalmente para o ganho de tensão. Ganho de tensão a gente aplica a lei de Kirchhoff no nó D. Mesma coisa que a gente acabou de fazer aí para achar a impedância de entrada. A gente vai chegar na GM VGS mais V0 R'd em paralelo com a razão D. O VGS novamente é igual a VI. E o I a gente já viu que é VI menos V0 sobre RF. Certo? Então no lugar do I, nós vamos colocar isso aqui. Ó. A gente fica com isso. Certo? Então, separa aqui, agora no mesmo denominador aqui, né? Esses dois estão no mesmo denominador, separa eles, né? E a gente fica com essa equação aqui de baixo. Aí você joga tudo que tem VI para um lado e tudo que tem V0 para o outro lado. Coloca o VI em evidência de um lado e o V0 em evidência do outro. Você chega nisso. Agora chegamos no que a gente queria, né? O ganho de tensão é V0 sobre VI. Então é só jogar esse para baixo, multiplicar em cruz, né? Joga esse aqui para cá e pega tudo isso aqui e joga para lá. Chegamos nessa equação aqui. Mas isso aqui, ó, essa parcela aqui, ela é igual a 1 sobre o paralelo dos três. Tá certo? E aí a gente vai fazer novamente uma aproximação. O GM ele é muito maior do que 1 sobre RF. Certo? Então o ganho de tensão vai ficar menos GM
RF em paralelo, vezes o paralelo de RF com R'd com Rzão D. O que aconteceu aqui quando o GM ficou muito maior do que 1 sobre RF? O GM prevaleceu em relação a essa parcela. Aí nós ficamos só com menos GM. Certo? E aí o ganho de tensão ficou menos GM, Rzão F em paralelo com Rzinho D, paralelo com Rzão D. A gente faz novamente as duas aproximações que a gente tem feito aí, e a gente vai chegar no ganho de tensão aproximado de menos GM Rzão D. Novamente, na dúvida, você usa essa daqui. Certo? A última configuração que a gente vai ver agora do MOSFET tipo intensificação é com divisor de tensão. Muito similar ao que a gente já tem visto aí, né? Com os outros, né? Não vai mudar nada. Então, na nossa análise CA, a gente vai zerar essa fonte e curto-circuitar os capacitores, né? Isso significa que esse resistor aqui da fonte ele vai ser desviado, ele não vai fazer parte da análise CA. A gente vai curto-circuitar ele aqui por meio desse capacitor de desvio. Então, o resistor R1 tem uma ponta no terra CA, que a gente criou quando a gente zerou a fonte de corrente contínua, e a outra ponta no gate. Uma ponta no gate e uma ponta no terra CA. O R2 tem uma ponta no gate e outra ponta no terra. Uma no gate e uma no terra. O capacitor RD tem uma ponta no dreno e outra ponta no terra CA que a gente criou. Dreno e outra no terra. O que está dentro do retângulo é o nosso equivalente CA por MOSFET tipo intensificação. Certo? Esse equivalente aqui ele é igual ao do JFET, né? Em relação aos resistores, às impedâncias, vai ser a mesma coisa. Então, a dedução das equações seria a mesma. Então, não vou fazer aqui novamente. Vou só apresentar aqui apenas a título de revisão. Então, a impedância de entrada fica o R1 em paralelo com o R2, o que é bem lógico, né? O que a gente enxerga daqui em termos de resistência é o paralelo desses dois. A impedância de saída é o Rzinho D em paralelo com o Rzão D. Na hora que a gente zerar o VI, a gente vai abrir essa fonte e a gente vai enxergar o paralelo desses dois aqui. Então é isso que está dizendo aqui também. Se a gente fizer a nossa aproximação, se o Rzinho D for maior do que 10 vezes Rzão D, a gente pode aproximar o valor da impedância apenas por RD. Prevalece o menor valor na associação em paralelo quando um resistor é muito maior do que o outro, né? Ganho de tensão, aí tem que acompanhar a dedução lá, a gente vai chegar em menos GM, Rzinho D em paralelo com Rzão D. Fazendo a aproximação, a gente tem isso aqui. Vale aqui observar o sinal de menos, assim como na outra aproximação, na configuração anterior. O sinal de menos indica que a tensão de entrada, quando a tensão de entrada está no ciclo positivo, a de saída vai estar no negativo. Existe uma defasagem entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Tá bom? A gente volta no próximo vídeo aí com exercícios. Espero que tenha ficado claro. Eu peço a você que deixe aí o seu like, que se inscreva no canal e quem puder contribuir no Apoia-se, por favor, vai estar ajudando a melhorar os vídeos. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo então.